Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Acredito que nós já estejamos online. Eu sou o Guilherme, faço parte da gestão Balalaica, do CAEL desse ano. Também faço parte do coletivo negro Cláudia da Silva Ferreira, do nosso curso de letras. Essa é a nossa primeira mesa das habilitações. As pessoas estão entrando ainda, mas eu já estou me apresentando, porque o tempo é infelizmente curto. Hoje é o dia do apresentar. Aqui nós temos a professora Mona, a Vitória Luque e a Gabriela, que vão apresentar essa habilitação. E também a professora Cristina também está aqui e ela deve aparecer em algum momento. Ela também é representante do francês, tá bem? Então, já para a gente começar, só gostaria de dar um recado. Contem aí para os colegas de vocês, para os amigos, que essas reuniões nossas ficarão gravadas. Então, se alguém não conseguir vir assistir no momento ao vivo, pode ficar tranquilo que vai ter a nossa gravação, e essa gravação fica no canal do YouTube do CAE lá no YouTube. Outra coisa, a nossa programação foi divulgada de maneira semanal. Então a gente está divulgando dessa primeira semana e já já vai sair a segunda semana. Então todas as habilitações serão apresentadas aqui para os alunos para a gente poder conversar sobre elas, só que vai ser divulgado em breve, tá bem? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Passo agora a palavra para a nossa maravilhosa representante do árabe, a Gabi. Conseguem me ouvir? Tudo certo? سجل أنا عربي أنا اسم بلا لقب صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الخضار جذوري قبل ميلاد الزمن رصد وقبل تفتح الحقب يا نصرة يلا. Antes, sim, explicando um pouquinho, o poema que acabou de ser lido é do Mahmoud Darwish, uma das maiores vozes da poesia palestina e um dos poetas que a gente tem a oportunidade e o prazer de estudar na habilitação de árabe na USP. Esse trecho foi escrito durante a sua primeira etapa, assim, de sua carreira, quando ele tinha 22 anos. Ele nasceu na Palestina em 1941, mas foi exilado na Nakba, que aconteceu em 48, e passou quase a vida inteira no exílio. E nesse meio tempo escreveu mais de 20 livros de poesia e outros de prosa, e é uma forte influência na modernização da poesia árabe. Já foi traduzido para diversas línguas, inclusive português, aqui no Brasil, por nossos professores de árabe. O David continuou a fazer história e a ultrapassar o mundo árabe até a sua morte na Palestina em 2008. Então, enfim, sem mais delongas, e ao citar a Mona, eu te passo a palavra. Shukran, Azizati. Antes de começar, eu preciso cumprimentar a Rebeca, que eu conheço também, aluna do francês. Desculpa, Rebeca, como é que você está? Bem-vinda. Como eu já tinha dito, é muito bom falar tanto com as demais habilitações, e em especial com a habilitação do francês, que está sempre com a gente. Eu vou compartilhar uma tela. Eu vou ver se dá certo aqui. Compartilhar a tela é só coisa. Será que está dando? Vocês estão vendo ou não? Compartilhar a tela. Eu acho que agora vai. Conseguem ver? Não consigo, professora. Não está conseguindo. Não estão com. Deixa eu ver aqui agora. Eu acho que está dando, estão mostrando que está compartilhando.
E agora, estão conseguindo? Tá dando para ver? Não, ainda não. Ainda não. Nada, Simona. Eu posso passar... Oi, diga, Gui. Tenta refazer o processo. Aqui, para a gente ainda não aparece. Tenta abrir de novo. Tá abrindo? Não, Tá professora, abrindo? ainda Não abriu não. ainda? Eu Não. posso passar a pedir para alguém abrir para mim? Isso eu passo para vocês, mas porque aqui está dando para mim que está abrindo. Luke, você faria isso? Faço sim. Você consegue me passar? Eu vou passar para você aqui, Luke. Espera só um pouquinho, então. Eu vou passar para a Gabi, que eu tenho. Tá mais fácil eu passar para a Gabi, ela passa para você, porque vocês têm a. Pode mandar, pode mandar. Tá bom? Tá. Só um minutinho. O que seria do EAD sem problemas técnicos? Ai, que pena. Espera só um pouquinho. Gente, enquanto isso, vê se vocês ouvem isso. Espera só um pouquinho. Câmera, exibir. Não, tá tudo aqui. Vamos ver, eu vou parar essa tela. Francês quer começar enquanto isso, francês? Vocês querem começar? Não, já começamos, né? Então, só um minutinho. Tudo vai dar certo. Olha, a melhor coisa do árabe é isso, é improvisação. É improvisação. Vocês precisam vir por árabe, porque nós somos assim. Nada que a gente programa dá certo. É tudo na base do amor. Entendeu? Sim. Por exemplo, vocês estão conseguindo ouvir isso? Conseguem ouvir? Bastante baixo, professora. Então, mas eu vou passar aqui, Gabi. Gabi, presta atenção, estou passando para o seu e-mail, tá? Urgente, tá bom? Tô abrindo aqui para 1 minuto. Tá bom. Só falta eu ter esquecido o seu e-mail também agora. Agora pega, né? Gabi. Não, bebê, ainda não. Eu também tive problemas com o computador, que ele estava meio baleado. Como eu. Sim, gente. Tá cortando, Guilherme, tá cortando. Ai, ai, ai. Tá cortando Melhorou? isso. Sim. Gabriela, tô passando, tá? Tá sem assunto, mas tá indo. Vê se foi. Você consegue abrir para mim? Eu vou parar aqui, a compartilhar tá dando. Peraí, preciso ver aqui, só 1 minuto. Eu vou passar para Luke. Tá, ou para Luke, porque eu não tenho o seu, tá, Luke? Nossa, Vitória, Luke, você é vitoriosa e sortuda em 2 momentos, né? Tanto na Vitória quanto no Luke. Bacana, hein? Vitória, Luke. É muita sorte. Bom, gente, enquanto a Vitória abre, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês são muito bem-vindos, não só no árabe, como em qualquer área que vocês escolherem, obviamente. Eu acho que a primeira coisa é parabenizá-los por estarem na USP. Esse é um primeiro momento. E dizer para vocês que uma vez que vocês estão na USP, difícil vai ser vocês saírem da USP, tá? Não porque vocês vão reprovar de forma nenhuma, porque vocês vão fazer a graduação, aí vão se interessar em fazer um mestrado, aí vão se interessar em fazer um doutorado, aí vão querer procurar outras coisas. Então, é isso. Uma vez que vocês estão no curso de humanas, principalmente no curso de humanas, não tem como a gente ficar só na graduação e botar o diploma embaixo do braço e ir embora. Não é assim, né? É a carreira. Eu poderia ter escolhido a carreira de enfermagem, a carreira disso, a carreira daquilo, mas eu escolhi humanas, eu seria uma pesquisadora, uma tradutora, uma professora, eu vou viver encostada na minha família,
também é uma boa, né? É boa. Eu acho que enquanto vocês puderem ficar com os pais, fiquem. Enquanto vocês puderem sugar os pais, suguem. Enquanto vocês puderem ficar de mesada, fiquem, porque é muito bom. Quando a gente sair e a gente começar a trabalhar, vai sentir falta de tudo isso, sabe? Quando vocês forem para os lugares, para suas casas, vocês vão sentir falta de tudo isso. Então, vocês, assim como vocês aproveitaram, infelizmente, acho que vocês entraram na pandemia, né? Não deu para a gente. Não sei se vocês entraram na pandemia, mas quando a gente voltar para o momento presencial, vocês vão ver o que é viver a universidade. E viver a universidade é isso, sim, é participar do CAEL, é participar de tudo que ali está, é procurar fazer os cursos livres, é procurar fazer amigos nesse curso. Não se restringam só à habilitação de vocês, mas vivam a universidade. E viver a universidade é entrar em choque, entrar em se assustar, não saber, saber, ajudar o amigo, ter medo, chorar, fingir que está dando tudo errado, que está dando tudo certo, se sentir burro muitas vezes, se sentir incompetente muitas vezes, porque esta é a vida. A vida não é perfeita, a vida é real. E na vida real a gente tem que abraçar esses momentos todos, mas com garra, com coragem. É aquela coisa, uma vez o meu orientador de mestrado, Fernando Taralo, já falecido, ele me disse, assim que ele me recebeu como orientanda, a primeira pergunta que ele fez para mim foi o seguinte: o que é que você quer? Terminar o seu mestrado rápido e com dor ou demorado e com dor? Eu falei assim, não, então eu prefiro rápido e com dor. Então, o que, que vocês querem? Vai ter dor? Vai ter tudo isso, mas vivam a universidade. Escolham a habilitação que vocês quiserem, tá? Veja, eu estou com febre, por isso que eu estou dizendo, escolham a habilitação que vocês quiserem. Porque se eu estivesse no meu juízo perfeito, eu diria a vocês, vem para o árabe, esquece outras coisas. Mas eu estou com rouca, febre, eu acho que não estou variando muito bem do juízo, e é por isso que eu estou dizendo, escolha a habilitação que vocês quiserem. Vitória, já deu certo, meu bem? Estamos aqui abrindo nos finalmente. Então tá bom. Eu não sei mais o que falar, Vitória, pelo amor de Deus. Não, deu tudo certo. Não, Mona, deu tudo certo, deu tudo certo. Mandei para Vi, ela tá abrindo aí. E ela. Aí, sim. Você acha que tem que colocar habilitar edição, né? Isso. Tá perfeito. Pronto, meu amor. Já tá. Eu posso ver, não? Saiu? Voltou? Opa, vamos compartilhar de novo. Compartilhe. A apresentação vai ser... Mas o que eu falei é verdadeiro, viu, gente? Eu não estou mentindo, não. É viver a universidade. Acho que a Érica compartilha, né, Érica, comigo. Érica, você é descendente de árabe. Eu sou, por isso que eu estou tão feliz de estar aqui. O Sarsura, o sobrenome. Ai, Érica, a gente precisa tomar café juntas, menina. Tá bom? Tá bom. Ó, agora sim, Semana das Habilitações do Árabe. Olha, Sajel, Ana Isma Árabe, o dado começou daqui, essa pequenininha que está aqui atrás, o nome dela é Safa, né? Ela é uma pessoa muito apaixonada por aquilo que ela faz. Só tem cara de brava, mas é uma coração de manteiga, né? Aqui são as festas que a gente vai, viu, Érica? Agora, sabendo que você está aí, você é do francês, é a nossa vizinha ali, sempre que tiver uma comilança em árabe, a gente vai te chamar. Isso aqui, quando a gente não tem o que fazer, a gente faz comida. Cada um traz o seu. Isso aí foi coisa da Michelle, na época. Eu fui pegando essas fotos. Esse menino lindo aqui é o Kevin, né? Ele trabalhou como estagiário na reitoria, na pró-reitoria de graduação. Maravilhoso. E aqui são os alunos que hoje, se eu não me engano, alguns ainda estão no último ano, outros já se formaram, tá? Então, o segundo slide é o seguinte: quando alguém entra, eu passei na habilitação do árabe, eu vou aprender o árabe, todo mundo feliz, né?
eu vou para o árabe porque eu apoio a causa palestina, ou então eu vou para o árabe porque eu gosto da comida árabe, então eu vou fazer o árabe. Passado um tempo, aí vamos lá para o terceiro slide. Passado um mês, o que eu vim fazer para o árabe? Onde é que eu vou trabalhar? Meu Deus do céu, eu vou falar árabe? Quem quer saber do árabe? Tudo. Será que eu tenho que conhecer alguma coisa do árabe? Socorro, Jesus. Mas aí eu pego e digo para vocês, aí vamos para o quarto slide. Para o próximo slide, por favor. Árabe é superação, esse aqui. Eu amo esta foto. Estar no árabe, estar na USP, estar na graduação é você se superar. Estar no árabe é você se superar. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que é difícil, não. Eu estou dizendo que tudo aquilo que você faz, em tudo o que você faz, você precisa colocar a sua paixão, toda a sua vontade, toda a sua determinação. E a gente só faz isso. E quando a gente faz isso, a gente se supera. Até para atravessar a rua, até para fazer um sanduíche de pão com manteiga, até para fazer uma aula de caligrafia. Uma coisa é você fazer com vontade, com determinação, com garra. E outra coisa é você fazer mecanicamente. Não faça as coisas mecanicamente. Nada. Tá? Vai para o próximo slide, por favor. São alguns alunos do árabe, aqui a Safa no curso lá no prédio da História, com alguns alunos nossos. Aqui, nesta sala aqui, esta é uma sala de estudo para os alunos do árabe. Nós temos duas salas lá no árabe, lá no térreo, lá embaixo. Uma é o gabinete dos professores, que é a sala 15, e a outra é a sala 13, que também era o gabinete dos professores, mas que, de um certo momento, ele ficou fechado, com muitos livros e tal, tudo fechado. Aí, quando eu estava na coordenação do árabe, eu chamei os alunos e falei assim, vamos arrumar a nossa sala? Nós trabalhamos 2 semanas, eu e os alunos, né? Arrumamos toda a sala. Aí eu contratei, arrumei uma pessoa que fez a organização, nós organizamos, pedi material, pedi mesa, pedi computador, e hoje é uma sala de estudos para os alunos, né? E aí funciona também o CEA, que é o Centro de Estudos Árabes, né? E como é que eu posso entrar? É simples, basta você ir ao departamento, pedir a chave, e eles vão te dar a chave e você estuda lá, faz o que você quiser lá. Mas pode ir para outro slide, Vitória, por favor. Perfil dos professores e dos alunos do árabe. Eu acho muito engraçado quando eu pergunto para os alunos, e muito curioso, e fico até feliz quando eu pergunto para os alunos e digo assim, escuta, por que você veio fazer o árabe? Alguns falam assim, professora, eu só consegui passar no árabe. Tá, aceito. Outros falam assim, eu tenho descendência árabe, eu tenho ascendência árabe. Outros falam assim, professor, eu amo a língua, ou eu amo a cultura, ou então eu quero conhecer uma língua diferente, né? Não importa. Uma vez que entrou no árabe, uma coisa eu te digo, a ver por essas alunas que aí estão, pela Vitória, que eu ainda não conheço, não é minha aluna, mas pela Gabriela, que é minha aluna e minha assistente também nas coisas do computador, né, Vitória? Né? E assim, a pessoa começa do nada, elas começam do nada, só a paixão. Mas você vê elas lendo uma poesia do Mahmoud Darwish, ou então escrevendo textos, pequenos textos, frases, questionando coisas que eu não sei se vocês um dia iriam questionar, né? Então, assim, é fácil aprender o árabe? Não, não é fácil. É fácil aprender português? É terrivelmente difícil. É fácil aprender qualquer coisa? Não, não é fácil. Mas não é impossível, porque tudo você precisa se dedicar. Ter horas de estudo, ter a vida acadêmica, não é só pegar a aula em sala de aula e abrir na outra semana. Eu falo para os meus alunos, nós fazemos, professores, 50%. Os outros 50% é por conta de vocês. Não tem como, por mais que a gente queira fazer,
né? Quem são os nossos professores? Quando você me interrompe, Guilherme, quando estourar do tempo, né? O DLO, departamento DLO, na verdade, Departamento de Letras Orientais, é composto por 7, 8 cursos, mas eu vou falar do árabe e na semana vocês vão ver todas as habilitações. O árabe, em especial, nós somos 7 professores, né? Desses 7 professores, 2 linguistas, eu e a Safa da linguística tradicionalística, da linguística hardcore mesmo. Eu sou da linguística aplicada, né? A Safa é hoje professora associada, além de professora, ela é tradutora, ela é também poetisa, dona de casa, uma mãezona amorosa, né? E porque ela envolve os alunos, sim, sabe? E uma excelente professora, e ela é professora dos cursos iniciais. Então, ela alfabetiza, né? Ela dá língua 1, língua 2, língua 3, língua 4. Aí eu entro com língua 5, língua 6 e com a produção, análise e produção de texto 1 e 2, compreensão e produção de texto 1 e 2. Tá? Outro slide, por favor. Mamed, quando há 30 anos atrás eu não consegui pegar a foto dele agora, mas ele está a mesma coisa, só que careca, né? Ele é professor nosso de literatura árabe, clássica e moderna, ele é professor de prosa e atualmente ele é o nosso chefe de departamento do árabe. E só dizer que tanto eu, quanto o Safa, quanto o Mamed e o Michel também fazemos parte do programa de pós-graduação em letras estrangeiras, em línguas estrangeiras e tradução, que é o Letra, que está no DLM atualmente, que faz parte, que francês faz parte, aliás, dele também. Eu acho que daqui a pouco, tanto eu quanto a Erika, a gente vai falar um pouquinho dele, né? Mas o Letra é um programa que envolve não só francês, mas outras línguas também, como o árabe, o russo, né? E alguns professores do alemão, enfim, vários outros programas. O Michel Sleiman é o nosso poeta, o poeta, né? Então, a sua área ele é da poesia árabe, da poesia andalúcia. Ele dá aula de literatura também, ele divide a literatura que é dividida com o Michel e com o Mamed, tá? Embora a Safa seja da literatura, mas ela é a responsável, tanto eu quanto ela, talvez mais ela do que eu, pela área de linguagem, pela área de língua. Tá? Aí nós temos, por favor, Vitória, a Arline, o Miguel e o Paulo, porque também é professor de língua, né? E professor também de disciplinas optativas, como literatura palestina, por exemplo. O Arline é uma arabista e ela é professora de cultura árabe, né, e da história da Palestina, uma estudiosa da Palestina, de cultura árabe, história e da Palestina, enfim. E o Miguel é o nosso filósofo também, tá? O Miguel é o professor de filosofia. Nós somos, eu, Safa, Mamed, Michel, nós somos arabófonos. Estudamos o árabe e também falamos o árabe, né? Sendo que a Safa ela é native, ela é nativa, ela é nascida lá, veio com a mãe dela para o Brasil, fugida da guerra civil para ficar alguns dias e voltar, e até hoje aqui não voltou mais. Acho que ela voltou há uns 2 anos ou 3 para rever os parentes e não voltou mais. Ou seja, aquele velho ditado, né? Meu pai falava sempre, porque eu sou filha de imigrantes, né? Nascida aqui, mas estudei muito tempo no Líbano, viajava, é o meu ir e vir sempre, né? O filho do imigrante, ele nunca se localiza como totalmente brasileiro ou como totalmente árabe, sabe? Ele está sempre um pé aqui, um pé ali. Quando eu me aceitei filha de imigrante, muita coisa boa aconteceu, porque eu realmente me encontrei. O que eu sou? Eu sou filha de imigrante. Então, eu
preciso e conheço esta cultura e conheço esta cultura, né? A Arline é uma arabista, ela estuda sobre os árabes, fala pouco, muito pouco, quase não fala também, mas ela é estudiosa. E o Michel, ele fala um pouco, e o Miguel, ele fala um pouco de árabe, sim, e o Paulo é um arabófono também que fala árabe. Bom, mas o que tem no árabe, então? Quais são as disciplinas? A nossa disciplina, o nosso curso, ele é dividido em 3 áreas: língua, literatura e cultura. Esta grade é nova, é uma grade elaborada em 2018. A gente está sempre arrumando a grade. Então, os alunos que chegaram agora, os novos, vocês, a turma da Gabi, a turma anterior, aqueles alunos que fazem árabe dialetal 1 e 2, é o aluno da grade nova, porque o árabe dialetal 1 e 2 era lá na frente, quando era a língua árabe 7 e 8, nós tiramos a língua árabe 7 e 8 como obrigatória, colocamos o árabe dialetal 1 e 2 lá na frente, logo no início do ano, e deixamos o 7 e 8 como língua optativa, tá? Então, ela não sumiu, ela se tornou optativa. Por quê? Porque a área de língua é língua 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8 como optativa, até 6 é obrigatório, e você tem árabe dialetal 1 e 2. Eu acho que eu não pus aqui. Árabe dialetal 1 e 2 como língua optativa é o árabe falado, né? Então, é o professor Michel que dá a língua árabe. Depois nós temos a literatura árabe 1 e 2, né? Poesia árabe, prosa árabe, cultura árabe 1 e 2, pensamento árabe 1 e 2, né? História do pensamento. Temos a disciplina Panorama Sociocultural da Língua Árabe, que é uma disciplina eletiva dada por mim. Eu vou ver se eu dou no início do ano para vocês. É uma disciplina muito legal, tá? Pesquisas, nós temos TGI e C, isso tudo na graduação. Então, é uma grade muito bem distribuída e suficiente para os alunos terem uma boa base para eles seguirem em frente. Eu saio falando árabe? Sai. Se você quiser, você sai. Porque nós temos um aluno chamado Marco Calil, que nunca viajou para lugar nenhum, que ele fala o árabe com uma fluência perfeita, né? E nós temos outros alunos que estão agora no Egito, ou já estiveram no Egito, né? Uns que foram para o Marrocos, outros que foram para a Argélia, se não me engano, mas a maioria vai para o Egito, porque o custo de vida é barato lá, não é tão caro. Há um convênio lá nosso com uma casa de um instituto francês lá que ajuda muito os nossos alunos, e os alunos realmente voltam aprendendo. Nós tínhamos uma estagiária, a Aisha, gosto muito dessa menina. Ela trabalhou no árabe como estagiária durante 2 anos, juntou o dinheiro dela, faz 1 ano que ela está no Egito. Está voltando agora com muita tristeza. Então, como é o alfabeto árabe? Mostra lá. Acabou, né, Guilherme? Estourou meu tempo. Estourou o tempo, profa. Tá, então, olha, eu só quero dizer o seguinte: o alfabeto árabe é dessa forma, da direita para a esquerda que você escreve, né? Não é difícil, não é uma coisa do outro mundo. Eu acho que é mais difícil empurrar bêbado na porta da igreja, porque o bêbado não desce, fica assim, sabe? Né? Não é difícil, é muito fácil. E eu espero ter vendido meu peixe, porque é a nossa função social aqui. Eu já disse para os alunos, né, Gabriela, que as 2 grandes funções sociais da língua é comprar e vender. Agora eu estou vendendo meu produto. Se vocês quiserem negociar, se vocês que estão ouvindo aí quiserem barganhar, venham barganhar aqui no departamento do DLO, que a gente vai tentar fazer um bom negócio e aceitar vocês com muito prazer. Olha, a única coisa para encerrar que eu quero dizer é o seguinte: a gente não tem receita, a gente não tem bola de cristal,
a gente não tem o certo ou o errado, a gente não tem nada disso. Mas o que a gente tem é o seguinte: muita vontade com que o outro, vocês, no caso, sejam felizes, escolham, prosperem e sejam formadores e se formem. Então, assim, se vocês escolheram esta carreira e se vocês estão no caminho das humanas, vem sim. O que a gente puder fazer por vocês, a gente vai fazer. A gente é fofoqueiro, a gente se intromete na vida do aluno, aluno falta demais, a gente faz chantagem, a gente ameaça, mas é tudo de mentirinha, porque é assim, porque a gente se preocupa com o aluno. A gente ameaça mesmo, a gente ameaça que vai ligar para a mãe, que vai ligar para o pai, a gente ameaça que vai ligar, a gente quer saber por que faltou 2 vezes seguida, 3, a gente é desse jeito, mas nós gostamos muito. Eu amo esses meninos aqui, esse aqui é o Clóvis, esse aqui é o meu loiro favorito, que é o meu mascotinho. Ele hoje já está fazendo, sabe o quê? Um pós-doc lá na Alemanha, viajou semana passada. É o Ô, Felipe. Tá? ô, Pro, Pronto, é só isso. acabou. Mas, ô, Pro, vai se preparando para a rodada de perguntas, tá bom? Aí a senhora vem mais um pouquinho do seu peixe lá, Tá tá bom. bom? Desculpa, viu, o que aconteceu no início, estourar o tempo aí. Gente, só um merchandising, mas que também não é um merchandising, é um recado do nosso bastidor aqui. Que durante a Semana das Habilitações e Profissões de 2021, você tem 20% de desconto na editora 34. Use o cupom KAEL na sua compra e ganhe esse desconto. Tá bem, galera? Foi um mimo aí que a gente conseguiu aí. Aproveitem, né? É um presentinho, tá bem? Agora, gente, eu vou passar a palavra para a galera do francês, mais especificamente a Rebeca, que precisa entrar na nossa transmissão. Aí entrou. Rebeca, a palavra é sua. Boa noite, gente. Eu vou recitar o poema. Vocês estão me escutando bem? Eu vou ler um verso aqui, ótima estrofe, de Baudelaire. Baudelaire, gente. A gente sai do francês falando Baudelaire. Harry Potter, Harry Potter. Bom, eu vou ler Albatros, o Albatroz. Para não pegar muito tempo, eu acho que vou ler só uma estrofe. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes eaux de mer, qui suivent, indolents compagnons de voyage, les navires glissant sur les gouffres amers. Bom, é isso, gente. Bom, agora eu não sei como está muito bem a organização, mas eu acho que a professora Érica, né, que vai apresentar para a gente, certo? Sobre Isso, o Rebeca. curso. Depois vem as perguntas, né? Então tá. Isso. Assim, agora a professora Érica, né, no microfone, e aí depois a gente abre para um momento de perguntas. Então, por isso que eu falei para a professora aguentar um pouquinho, que vai ter uma segunda rodada, e também a gente tem aí uns universitários esperando também o momento das perguntas, né, profa Érica? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Rebecca. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Erika e je passe au português, porque aqui por enquanto é só um peixe, né, que a gente está vendendo. Então, depois dessas publicidades todas, já quero comprar um livro, já quero me inscrever no árabe, já estou aqui confusa de tanta coisa boa que vocês estão apresentando. Junto com a equipe, né, da área de francês, a gente preparou alguns slides também, então eu vou compartilhar para a gente poder ir acompanhando, que são várias informações também. Nos nossos slides não tem comida, não tem foto de comida, mas eu espero que eles sejam convidativos também para quem está em dúvida sobre a habilitação por enquanto. Deixa eu ver se eu já sei compartilhar. Acho que sim. E vocês vão me dizer Também se você entrou. também para o árabe? Uai, eu vou. Com muito prazer. É a primeira vez que eu compartilho no StreamYard, então vocês podem me dizer se funcionou ou não, por favor.
sim, né? Então, beleza. Bom, très bien. Então, sobre a habilitação de francês, a gente começou um pouquinho o inverso, né? A Mona terminou apresentando a equipe, a gente começa apresentando a equipe, na verdade, né? Então, atualmente na coordenação da área de francês, a gente tem o professor Álvaro, e com a vice-coordenação da professora Heloísa, e a área de francês é organizada, então, em 3 sub-áreas, que é a sub-área de língua, coordenada pela professora Eliane, a sub-área de literatura pela professora Cláudia e a sub-área de tradução com a professora Adriana. Então, são esses as sub-áreas e os caminhos para os quais a gente pode se direcionar mais, né, ao longo da habilitação. Então, dentro da sub-área de língua, atualmente nós somos 7 professores que se organizam e se distribuem, né, nas disciplinas específicas de aprendizagem da língua francesa. E talvez vocês estejam se perguntando, mas eu preciso já chegar sabendo francês? Então, a resposta é não, né? Não precisa chegar sabendo. A gente tem justamente as aulas de língua francesa, em que o estudante chega e tem a oportunidade de começar a construção do conhecimento desde o início. A gente vai ter um outro slide para isso. Depois, né, na sub-área de literatura, atualmente uma equipe de 5 professores e professora, a professora Cláudia, e na sub-área de tradução, a professora Adriana Zavalli. A organização da habilitação, ela pode ser um bacharelado simples, com duração de 4 anos, 8 semestres, ou um bacharelado duplo, né, francês-português, com uma duração um pouco maior, ou licenciatura francês-português, que também tem uma duração de 5 anos. E a tradução, ela se constitui aí como uma possibilidade, né? O aluno pode escolher cursar essas disciplinas e se aprofundar um pouco mais na tradução. Voltando, então, à questão das línguas, né? Um pouco diferente do árabe, no francês a gente tem 7 semestres, 7 disciplinas obrigatórias de língua francesa, que vai do 1 ao 7, começando com uma carga horária um pouco maior, dividida, uma parte dedicada mais à compreensão e à produção escrita, e uma parte do curso específico para a parte da recepção e da produção oral. Depois, disciplinas, né, de um pouco menores do que esse primeiro semestre, e por fim, no francês 7, é uma disciplina um pouquinho mais curta. E aí, tá aí no slide, gente, não vou ler tudo, mas vocês podem ver que existem objetivos linguísticos, né, que vão se tornando cada vez mais complexos à medida que o estudante vai avançando, então, na habilitação e no estudo da língua, né. Não preciso dizer que, claro, quando a gente trabalha língua, a gente trabalha cultura também, né? Então, nos cursos de língua, a gente está o tempo inteiro falando da estrutura, do funcionamento da língua, mas também tendo acesso e tendo contato com as culturas francófonas. E aí vejam que eu não estou dizendo cultura francesa. A gente não vai ficar focado só na França, porque o francês é falado em vários lugares do mundo, né? Então, a gente se foca e tem a oportunidade de ter contato com as culturas de expressão francesa, de países em que o francês é a língua oficial, é uma língua muito expressiva, né? Tem uma comunidade de falantes expressiva. Então, para a gente já começar a pensar nisso também, né? A gente pode tirar o foco da França, a gente pode tirar o foco só da língua e ir ampliando isso. Dentro ainda, né, do espaço das disciplinas de língua, existem disciplinas optativas, então, como, por exemplo, introdução à metodologia de pesquisa na área de francês como língua estrangeira, né, que aborda essas questões do ensino e aprendizagem do que a gente chama de FLE, que é Français Langue Étrangère, né, é uma possibilidade para quem tem interesse em dar aula, né, em fazer pesquisa nessa temática, como que pode ser a melhor forma de ensinar, como que, enfim, são infinitas possibilidades de pesquisa nessa área, né? E, por outro lado, a gente tem também a disciplina de intercompreensão em línguas românicas, que é a oportunidade, a intercompreensão é a possibilidade da gente compreender línguas que a gente nunca estudou formalmente, né? Esse é o conceito da intercompreensão. E as línguas românicas são as línguas latinas, irmãs do francês, do português, né? Então, o espanhol, o italiano e tantas outras,
Então, essa disciplina também, que é optativa, ela nos permite sair um pouco do foco do francês e ir para um leque enorme de línguas da mesma família, né, com as quais a gente vai tendo um contato, mesmo que breve, mas a gente vai percebendo como a gente tem capacidade de compreender tantas coisas e de descobrir que existem línguas que a gente nem sabia que existia. Então, é uma disciplina que eu recomendo fortemente, né? A Mona indicou a disciplina lá que ela, que ela ministra e adora, e essa aqui eu indico demais, né? É uma disciplina muito muito boa de se fazer, eu ia dizer maravilhosa, mas achei que estava meio tendencioso, mas enfim, é uma disciplina muito, muito legal. E mais adiante, então, a gente passa para a literatura, que também tem, né, as disciplinas obrigatórias, que vão desde a introdução à literatura francesa, passando pela narrativa, a poesia, o romance, o teatro, né? E aí vocês veem que tem poesia 1, poesia 2, então é a oportunidade de ir conhecendo diferentes autores, diferentes formas de expressão, né, e aprofundando e avançando nesse conhecimento. As disciplinas de literatura, no início, elas não são ministradas integralmente em francês, e à medida que o aluno vai avançando no conhecimento da língua, por meio das disciplinas de língua, então ele passa a ter condição de acompanhar uma aula de literatura que é dada toda em francês, com leituras em francês, avaliação em francês, mas isso é progressivo, né? De forma que esse conhecimento vai sendo construído e vai sendo... por um lado, a gente aprende, né, a língua na aula de língua, mas na aula de literatura isso também é um complemento, né, para o desenvolvimento do conhecimento da língua, e ao mesmo tempo é uma forma de já utilizar, né, então as coisas vão se completando dessa forma. E ainda, na sub-área de literatura, as disciplinas optativas, né, que são bastante diversas, como relações literárias Brasil-França, literaturas de expressão francesa, que volta naquilo que eu estava falando, né? Expressão francesa é diferente de literatura francesa. Então, a gente sai do foco da França e descobre que existe uma produção literária em língua francesa que é enorme e que não necessariamente vem da França, né? São autores e autoras que vêm de diversos outros países, que é o que a gente chama de francofonia, né? No fim das contas. E dentro da sub-área de tradução, né, existem as disciplinas optativas, como introdução aos estudos tradutológicos, análise contrastiva, introdução à prática da tradução e tradução comentada 1 e 2. E são disciplinas, então, que têm um caráter prático e teórico, né? Existem os dois lados que vão se complementando também. As disciplinas de licenciatura, então, elas não são... A licenciatura é uma opção, né, do aluno que começa no bacharelado e depois opta por fazer ou não a licenciatura, né? E tem também as disciplinas como aquisição e aprendizagem do francês língua estrangeira, atividades de estágio, né? E aí tem um momento da licenciatura em que o aluno fica também em diálogo com a faculdade de educação, né? E ainda, né, dentro da licenciatura, então, tem as atividades teórico-práticas de aprofundamento, né, com alguns detalhes que a gente pode discutir e explicar melhor, explicar melhor na hora das perguntas, porque eu acho que o tempo está indo. E, como a professora Mona já disse, né, a graduação e a faculdade não se resume a isso, assim, vim aqui assistir uma aula, depois assiste outra, volta semana que vem, não é isso, né? Viver a universidade, como ela falou, engloba muitas outras coisas, como, por exemplo, a iniciação científica, a participação em grupos de estudo, os estágios, né, a participação nas atividades extras e culturais que vão acontecendo, não só dentro da universidade, mas na cidade, às vezes, né, relacionado com aquela língua que a gente está estudando. Então, isso é muito importante da gente ter isso em mente, né, que a faculdade não é chegar e assistir uma aula. Isso é só uma parte, né? E as outras coisas é que vão permitindo a gente desenhar o nosso próprio percurso. Então, o que é a iniciação científica? É a possibilidade da gente conhecer e entender o que é fazer ciência, o que é fazer uma pesquisa científica.
elaborar, ter uma pergunta, ter uma ideia, um problema que a gente gostaria de compreender melhor, ou um problema que a gente identifica, que a gente gostaria de ajudar a solucionar, né? Modestamente aqui, de uma forma inicial, mas é justamente a oportunidade de viver esse fazer científico, né? Então, à medida que o curso vai avançando, cada um vai percebendo quais são as áreas que mais chamam a atenção, o que faz o coração bater mais forte, né? E é para esse lugar, então, que a gente vai buscar uma iniciação científica. Então, pode ser feito com bolsa, sem bolsa, né? Existem os momentos da seleção que atribui a bolsa aos estudantes, às vezes não, às vezes é uma iniciação voluntária, né? E, enfim, as formas de entrada são várias também, e muitas vezes a gente pode chegar perto do professor e falar, olha, eu estou com muita vontade de estudar isso aqui, estou com muita vontade de aprofundar esse elemento que a gente viu na disciplina, e aí a gente vai conhecendo, a gente passa a integrar um grupo de estudo, né, e vai começando a participar desse fazer científico. E aí tocou a professora Mona, a gente chega, faz a graduação, aí quer fazer mestrado, doutorado e quer continuar, né, não quer sair nunca mais, porque é muito bom, né. E, por fim, caminhando para o fim, a gente tem também essas possibilidades de intercâmbio, né, que são ou um intercâmbio de ir para um país francófono, né, ir para a França, por exemplo, e fazer 6 meses, fazer 1 ano, e voltar e complementar e continuar os estudos na USP, ou também a possibilidade do duplo diploma, né, que é uma parceria que existe entre a USP e a Université Lumière Lyon 2, que, então, após cursar um determinado número de créditos na Universidade de Lyon, o aluno retorna, complementa a formação e, no fim, então, ele tem os 2 diplomas, né? O da USP e o diploma francês. Então, essa é uma possibilidade que existe também para os alunos do francês. E, para encerrar, né, a gente colocou esse mapa e tudo que vocês estão vendo em azul, ou verde clarinho aí no mapa, são os locais onde a língua francesa está presente. Então, isso é para dar uma ideia da diversidade que a língua francesa representa e das portas que ela pode abrir, né, para quem adentra nessa habilitação. As portas são várias, né, os caminhos são muito diversos e muito numerosos. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, e se for no francês, vai ser um prazer receber vocês para essa variedade toda que temos aí. Muito obrigada. A gente encerra por aqui. Nossa, eu estou no 5º ano, mas dá vontade de voltar pro primeiro. Dessa vocês, professoras. Agora, me solicitaram que eu desse a palavra para Gabi ou para Vitória, que elas têm uma participação a fazer que eu infelizmente cortei. Peço desculpas. Você quer ir, Luke? Ou eu? Voltei. Opa, eu tive problemas técnicos, mas fiz uma gambiarra aqui. Pode começar, Gabi. Não, gente, eu entendo tudo o que a professora Mona disse. O árabe, ele é tudo isso e muito mais. É muito mais que as comidas, que as músicas, que as palavras bonitas. O árabe é uma experiência. Assim, eu teria muita coisa para falar. Quem me conhece sabe, eu fico panfletando árabe para todo mundo. Mas eu só queria compartilhar com vocês uma visão linguística bem rápida sobre o árabe. Quando eu comecei a estudar árabe no ano passado, eu sou aluna do português e do árabe, no 3º ano da graduação e no 2º ano do árabe. Quando eu comecei a estudar árabe, eu tive uma crise existencial muito grande, porque tudo parecia um quebra-cabeça muito grande, de 3.000 peças, super confuso. Mas com o tempo, a gente acaba vivenciando o árabe de uma forma muito íntima, assim, a gente acaba, mais do que aprendendo a língua, a gente acaba compreendendo o árabe em toda a sua magnitude linguística. E hoje, eu não falo para vocês que eu decodifiquei a língua, estou muito longe de fazer isso. Mas hoje eu vejo o árabe de uma forma muito simples. O árabe é uma língua aglutinante, as coisas fazem parte umas das outras, né? Então as coisas, elas fazem sentido. O árabe é uma língua muito simples, de verdade, é uma língua muito simples. A professora Mona não me deixa mentir. As resoluções do árabe
elas são, assim, quando a gente compara com o português, a gente tem um susto. O português todo mundo sabe aqui, todo mundo é falante, português é uma língua muito difícil. E é isso, gente. Se vocês querem recomeçar, recomecem pelo árabe. O árabe é uma oportunidade incrível para isso. Aí, palavra para Nuke. Cara, a Gabi é poeta, em qualquer momento do dia é difícil seguir depois dela. Mas o que eu queria falar também, reiterando as palavras da Mona, é que eu entrei no árabe sem saber de nada, assim. E sem saber muito porque eu entrei também. Eu gostava de história, e aí eu lembro que eu vi sobre a Primavera Árabe, e aí eu lembro que você lê sobre a Palestina, e aí você vê, cara, tem todo um outro mundo que a gente tem muito pouco quando quase nada de contato. E aí eu entrei na USP e eu pensei, por que não, sabe? Quando em outro momento da minha vida eu vou ter a oportunidade de estudar árabe? E uma das coisas que me deixou muito feliz nessa habilitação é que é um curso de humanidades. Então, é como a Mona apresentou: você vai estudar língua e literatura e também vai estudar história e filosofia e sociologia. E ser apresentada a esse outro mundo junto com outro grupo de pessoas que também está descobrindo isso é uma experiência mesmo, porque geralmente as turmas são pequenas. Então, especialmente agora na pandemia, com a experiência que foi, né, o ensino à distância, que é uma experiência bastante solitária, ter esse grupo de pessoas que estava experienciando essa descoberta desse novo mundo comigo foi muito bom, assim. Acho que foi o que não me fez desistir da faculdade, enfim, enfrentar os problemas que a pandemia traz para a gente. E os professores, infelizmente ainda não tive aula com a Mona, mas terei em breve, mas os professores que eu tive até agora, a Safa, a Arlene e o Michel, eles se colocam, né, a serviço dessa profissão, que é ser professor, de uma maneira muito, muito integral. Então, são professores que eu me sinto muito incentivada a continuar estudando. Quando tem aula de árabe, eu acho que todo aluno de árabe, assim, não tem como não panfletar, mas quando no dia seguinte você tem aula de árabe, você vai dormir bem, sabe? Você fica, eu vou acordar e amanhã vai ter aula de árabe e aí vai ficar tudo bem. Então, eu acho que é isso. Um conselho, último conselho, para não estourar o tempo. A única coisa ruim do árabe para mim é acordar cedo. E a Safa gosta de dar aula no primeiro horário, né? Ela dá aula às 8. Safa sem comentário, ela acorda às 5 horas da manhã. Um dia, quando eu quero ser como a Safa. Eu sou. Ela entra na chamada às 7, eu acho. Eu me dou bem com os alunos, sabe por quê? Porque eles conhecem todas as minhas falhas e eu não faço questão de esconder. Né, Gabriela? A última coisa que eu queria falar é que você vai ver, né? Você, aluno que vai entrar para o árabe, vai ver que existe o período ideal. E vai falar que são 7 matérias. Um conselho que eu gostaria de ter ouvido é que você pode olhar para essas 7 matérias e se planejar, assim, se você tem trabalho, quanto tempo você planeja fazer graduação, e não necessariamente pegar as 7 matérias em um semestre, porque são 4 em português e 3 do árabe. Meu conselho seria seguir com a sua turma do árabe e avaliar se é do seu interesse pegar todas essas matérias em português ao mesmo tempo ou não. Eu gostaria de ter ouvido isso, porque quem não deu uma surtada, mas eu dei uma leve surtada nesse primeiro semestre. Mas seguimos forte. Acho que é isso. Agora, galera, para o nosso depoimento estudantil, a Rebeca. Boa noite, gente. Então, eu vou contar um pouco. Eu estou no francês, eu estou no segundo ano do francês. Eu acabei trancando o francês 2 no meu período ideal, então ficou um caos. Então, eu vou começar falando um pouco da minha experiência pessoal e depois o que eu observei, né? Enfim. Uma coisa que eu recomendo é seguir a ordem cronológica do francês, gente. Porque, assim, tem o francês 1, faz o francês 1 no período ideal bonitinho, francês 2, eu tranquei, assim, estava no começo da pandemia, foi uma loucura, mas acredito que as coisas vão... A gente está se adaptando nessa situação, e, enfim. E dá para observar que o curso do francês, ele é muito interligado com a literatura. Né? Bastante, assim, eu acho que eu fiz várias optativas, né, de francês, eu não encontrei tanta
como posso dizer, tanto estudo linguístico ou histórico por trás disso. Então, assim, a pessoa, não sei, o perfil do francês é aquela pessoa que tem um pezinho para literatura, né? Eu confesso que eu não tenho muito, não. Então, às vezes, é uma crise, né? Porque, tem aula de poesia francesa, não peguei essa, mas narrativa francesa, meu Deus. Enfim, aí, por exemplo, uma aula de narrativa francesa vai estar no período ideal lá na frente, só que eu peguei lá atrás, enfim. É uns textos muito pesados, assim, para você ler que, assim, a grade vai preparar os alunos, né, a seguir com essas obrigatórias de literatura. Mas eu fiz junto com o Francês 2, foi muito louco, foi muito louco. Mas, por sorte, eu tinha um francês, já vinha fazendo francês, eu tive esse privilégio de fazer o francês antes. Então, eu falo, se você tem esse privilégio, se você tem um tempo, ou se você tem alguma maneira de estudar o francês, eu aconselho você a estudar para dar aquela segurança, porque fazer USP, francês USP, ou qualquer língua na USP, não é só aprender uma língua, é você analisa a língua, você vive ela, assim, mesmo estando no Brasil, né? Que estudar, sei lá, francês, quando eu estudo francês, o meu cotidiano, às vezes, se transforma, né? Porque eu leio, vejo aula, depois, não sei, vejo um filme, sua cabeça não para. Você, às vezes, sonha alguma coisa em francês, mesmo que, né? Mesmo a pessoa não sendo expert em francês, mas sempre aparece, né? Então, assim. E. Eu adoro filmes franceses. Sabia que eu não gosto tanto? Ai, gente, enfim. É uma coisa que eu não sei por que eu tô no francês, uma coisa me atirou, sabe? Je Olha, suis tombée amoureuse. encosta o seu ouvido aí, eu vou falar para onde você tem que ir. Encosta aí. Vem pro ar aí. Oi? Vem pro ar aí. Não, mas é uma questão de paixão, assim, mas me dá bastante segurança o francês, né? Porque eu previ que tem muito interesse em francês, assim, as pessoas se interessam bastante. Então, a carreira de licenciatura me deixa bem tranquila com a ideia. De pesquisa também, tem bastante área, né? A tradução também, tem bastante. Nossa, quando eu comecei a fazer a introdução, né, a tradução com a Adriana, e eu não sabia, é outro mundo. Assim, antes, você escolheu o francês, beleza, você escolheu. Agora você tem que escolher outra coisa. Para qual área você vai? Porque é muito amplo, né? A licenciatura, tem a literatura, que é outro, nossa, outro mundo, outra. Parece que eu tô, sei lá, em outro estado, pensando em outro país, alguma coisa, sabe? Eu mudo de aula e não sei. Mas no final a gente bota a cabeça, né? A gente coloca o quebra-cabeça e junta, né? Estudando, né? Mas exige bastante dedicação do aluno, né? Sentar, estudar. Acho que isso é o básico, assim, de aprender uma língua na USP. Ter essa imersão na língua. E é verdade o que a professora disse, sobre os textos, né? A gente lê, sabe? Acho que eu tive que ler Compagnon em francês, eu quase morri, eu quase tive um infarto, mas assim, deu tudo certo. A narrativa francesa, a gente teve que ler Balzac em francês, sabe? Eu li em português, né? Porque sem condições, era pro nível C1, lá pro final, narrativa francesa. Então, é isso que eu recomendo para vocês: seguir a literatura junto com a língua, gente. Não faz a besteira que eu fiz. Mas deu tudo certo, viu? Mas é isso que eu queria falar. Bom, gente, nossa, muito obrigado pelos comentários de vocês, pelas intervenções. Agora são os momentos de perguntas e eu peço aí pra galera ir mandando perguntas no chat e eu vou lendo. Já para iniciar, uma pessoa aqui, professora Mona, solicitou que a senhora comentasse um pouco sobre as possibilidades de intercâmbio no árabe. Aí, ó, a Lívia. Opa. Professor, o seu microfone está desligado. Existe uma. Olha, nós fizemos, a professora Arline, mérito da Arline, quando ela fez o primeiro contato de intercâmbio com a uma universidade de Haifa, na Palestina, mas aí nós tivemos um problema.
porque é um problema meio político, que o visto é de 3 meses que eles dão, e depois de 3 meses você tem que sair do país e voltar, que faz fronteira com Israel e tudo mais. E aí não é permitido novamente, entendeu? Então você não consegue ficar todo esse tempo. Então nós tivemos esse problema aí, até justificar que é um aluno de fora, leva tempo. Então eu não sei agora em que pé está. Mas há um intercâmbio dois intercâmbios, um ainda em encaminhamento, que não finalizou por causa das guerras, depois da pandemia, parou um pouquinho, que é com a Universidade de San Joseph no Líbano, e o intercâmbio acontecendo, sim, com o Instituto de Língua Francesa no Egito, que recebe alunos brasileiros, né, para aprender o árabe e ensinar o árabe como língua estrangeira também no Egito. Vale a pena você também procurar, viu, saber sobre isso, Rebeca? Viver lá no Egito, que é um instituto de língua francesa, né, e língua árabe francesa. Então, esse intercâmbio ele acontece, né? Nós temos vários alunos já lá, alunos que ficaram 3, 4, 1 ano, a maioria vai, fica 1 ano junto, o dinheiro fala e vai embora mesmo. Nós estamos. É isso que tem. Nós não temos tanto intercâmbio quanto o francês, porque a gente precisa ter uma. Amiga, eu sou Oi, professora, mas eu vou tirar uma aluna. oi? Desculpa, professora, interromper. Desculpa. Mas eu acho que é isso, assim. Há um intercâmbio, atualmente é esse que está no Egito, né? E é uma língua que é uma língua do Egito, é uma língua árabe, a estrutura linguística é o árabe, e não é complicado de se fazer esse intercâmbio. Você tem que saber o árabe, não necessariamente saber fluentemente, não. O livro que nós usamos aqui é o livro que é dado lá. O Talam Árabe é o livro que é dado lá. Então, né? Eu não posso te dar além disso, porque eu não tenho muito mais assunto ou conhecimento sobre, ou informações a mais sobre isso. Mas o que eu sei é que existe esse intercâmbio. Uma média é bom de saber isso, que é ele que lida com essa questão dos intercâmbios. Agora, se ela quiser saber mais detalhadamente, ela tem que vir fazer o árabe. Aí a gente passa tudo para ela. Simples Muito, assim. muito bem. Agora, o Ian pediu para a professora Érica e a Rebeca pudessem falar um pouquinho mais sobre a era de crítica literária ligada ao francês. E um pouco mais sobre essa forte relação ligada com a literatura das matérias de língua. Tá bem? Eu vou trazer a professora também, a professora Cristina, que ela disse que gostaria. Bom, para começar então, né, enquanto a parte técnica vai se ajeitando ali, como eu comentei quando eu estava falando sobre as disciplinas de língua, né, a gente não estuda a língua pura e simplesmente. A língua sempre está em algum lugar, ela sempre está em algum contexto, ela sempre chega de alguma forma. E o texto literário é uma forma da gente se aproximar da língua também, né? Então, nas aulas de língua são usados também, em alguns momentos, os textos literários, que são um suporte para a gente ir desenvolvendo a competência de leitura, né, a habilidade de compreender aquilo num contexto, de perceber a diferença dos gêneros e tudo. Então, nesse aspecto, é como o texto literário está presente na aula de língua, né? E vou deixar, então, para a professora Cristina completar comentando mais essa parte da questão da área da crítica literária e a outra parte da pergunta. Pode ser? Bom, boa noite a todos, a todas. Já havia cumprimentado minhas colegas de mesa, Guilherme. Eu sou a professora Cristina Petraroia, acho que eu sou atualmente a professora mais antiga da área. Eu entrei para trabalhar na USP em 92, e 10 anos antes eu tinha feito a graduação de francês também na USP.
Acho que a pergunta do aluno foi bem específica, né, em relação à crítica literária. Como já foi explicado, a área tem essa divisão de língua e literatura, então, acho que a Rebeca ainda não fez as outras disciplinas. Tem disciplinas que se concentram bem no estudo mesmo da língua, né? E outras que se concentram de forma bastante exclusiva na literatura. Eu gosto de trabalhar na interface, né, com a língua e com a literatura, e por um acordo que foi feito há muito tempo na área, os professores de língua que desejam trabalhar com literatura usam textos contemporâneos, e muitos textos das literaturas de expressão francesa, das literaturas também chamadas de francófonas, né? Então, africanas, do Caribe, que é a Caraíba, enfim. Quanto à crítica mesmo, nós temos uma grande especialista, que é a professora Cláudia Pino. Muitos dos nossos alunos vão trabalhar nas editoras, ou editoras, ou jornais, tem uma parte se forma para ser professor, mas uma parte trabalha muito nessa área da literatura, da crítica, e a Cláudia Pino, ela tem um curso específico sobre a crítica francesa, porque a França, antes do inglês entrar nesse processo de mundialização, né, mundialização em francês, de globalização, mesmo aqui, né, aqui o inglês entrou na escola brasileira no final dos anos 60, mas até os anos 60, na verdade, por séculos, né, o francês era a grande língua, não só de comunicação, mas de diplomacia, de estudos, e em toda a literatura francesa sempre houve uma vertente crítica. Então, a Rebeca citou Antoine Compagnon, que tem um livro que vocês vão se apaixonar pela literatura. Ele foi traduzido por uma de nossas alunas formadas, pela Laura Brandini. É um livro pequenininho, se chama Literatura para Quê? Tem a tradução, né, em português, e simplesmente a gente, depois de ler esse livro, a gente vê que não pode viver sem a literatura, né, em qualquer língua, no português, no árabe. É interessante que o árabe e o francês têm uma ligação muito grande. Egípcios falam muito bem francês, porque houve um grande período de contato, não, mais do que contato com a França. Enfim, Líbano também, uma das grandes professoras nossas era libanesa, Samira Murad, não, Samira Murad é uma aluna, uma outra Samira Yunis. Samira Yunis, que era especialista na literatura do Quebec. Então é isso, assim como no árabe, é um mundo muito amplo, de cultura, de pintura, de arte, de literatura, né, em todos. Eu já ouvi, e a Mona me passando uma mensagem. Então, não sei se eu respondi, mas há também uma área muito forte ligada à crítica. Os alunos aprendem a fazer uma crítica, estudando os próprios críticos franceses. Então, quase um metacurso, né? Porque você estuda os críticos franceses, os críticos de literatura, e acaba também aprendendo muito de como fazer uma crítica, né? Uma crítica não no sentido negativo, mas no sentido de uma boa análise. Não sei se eu respondi, espero que sim. Eu consegui entender bastante coisa, prof, que eu sou de outra habilitação, tive contato com o tema. A Miriam perguntou se nós estamos gravando. Sim, Miriam, nós estamos gravando. Essas gravações ficarão disponíveis no canal do Kael no YouTube. Aí, galera, o Milumilho, bem
especial para um perfume. E o Edson Zuza perguntaram sobre a possibilidade de fazer optativas dentro das habilitações de vocês. Isso é possível? Em francês, não. No francês, não. Não as disciplinas obrigatórias. É possível fazer as disciplinas optativas, né, como a Érica descreveu, mas há uma vontade, eu acho que eu já avancei o sinal, há uma vontade muito grande dos alunos fazerem francês. E uma grande vontade nossa, de professores, de receber alunos ouvintes dos nossos cursos de língua francesa. Mas é impossível, porque, ao contrário, isso é um problema, né? Ao contrário do árabe, são muitos alunos. Então, no primeiro ano, são 50 de manhã, 50 à noite, as turmas são divididas, então a gente não consegue pegar nenhum ouvinte para as matérias obrigatórias, nem para as optatórias, né, que antigamente a gente falava optatórias, as eletivas algumas, e optativas são essas maravilhosas de língua que a Érica citou. Então vem, né, uma oportunidade de ter um contato com o francês. Mas é uma tristeza. Felizmente tem muita escola de francês em São Paulo, cooperativas, escolas de idiomas, escolas dentro da USP, e muitos alunos formados por nós dando aulas nessas escolas, na Aliança e várias outras. E no árabe, professora Mona? O microfone, pronto. No árabe, em língua 1 e língua 2, nós não dividíamos, recebíamos alunos de optativa também. Mas depois nós resolvemos dividir porque acontece um problema. Muitas vezes, o aluno que faz optativa, ele realmente assim, ele tinha muitas dúvidas, então ele precisava ir um pouco mais devagar e usar uma outra didática. Então, nós resolvemos dividir, porque a turma era muito grande. Então, nós temos hoje optativa 1 e 2, obrigatória 1 e 2, e optativa 1 e 2. Né? Agora, quando esse aluno de optativa faz 1 e 2 e ele se mostra interessado, através de requerimento, a gente analisando o potencial, a gente ainda aceita sim. Né? Aceita sim. Ele fazer a 3 como aluno de optativa mesmo sendo obrigatório, a gente abre exceção. Sim. E tem aquelas outras optativas que eu falei. Né? Nós temos, por exemplo, prosa obrigatória, prosa optativa, poesia, né, obrigatória, e poesia 1 optativa, poesia andalúcia também optativa, enfim. Introdução à literatura como optativa. Nesse pacote também tem história da Palestina moderna, né, Pro? Esqueci de contar, tem história da Palestina moderna, exatamente. Tem literatura palestina, e literatura palestina são disciplinas optativas, e tem cultura como optativa e como obrigatória, e a história do pensamento optativa e obrigatória também. Né? A próxima, eu vou passar para a próxima pergunta, gente. A Luísa está perguntando um pouco sobre as principais áreas e mercado de trabalho das habilitações e o quanto a licenciatura afeta a carga horária. E eu acho que as professoras que quiserem fazer algum comentário, também as alunas podem fazer aí em sequência. Acho que, professora Érica, a senhora quer comentar alguma coisa? Ou então, professora Cristina, depois te volta a professora Mona e as alunas. Cristina, pode ir. Você está sem microfone. Obrigada, mas depois seria legal te ouvir, Érica.
Há mercado, sim, para o francês, mas como toda língua estrangeira atualmente no Brasil, vem perdendo bastante espaço, né? E havia muitas escolas que tinham francês, aos poucos elas foram tirando. Centros de línguas do estado de São Paulo têm francês. O último número que nós tivemos foi de 4.000 alunos no estado de São Paulo aprendendo. Há universidades federais que têm ensino de francês, mas, né, no Brasil de hoje, as línguas estrangeiras, culturas estrangeiras vêm perdendo o espaço. Alguém perguntou no chat, fora do Brasil. Não, com o francês não. O francês fora do Brasil, nos países que não são francófonos, provavelmente é o inglês que vai aparecer mais, e nos países de língua francesa vale a pena ir para lá para ensinar português. Eu ensinei português durante 4 anos, assim que eu me formei na França. Então, essa é a vantagem de fazer a licenciatura, também em português. Isso é uma dica boa para quem quer morar fora. Faça em português também, não só pela possibilidade do mercado de trabalho, mas porque a aprendizagem mais profunda da língua materna, a aprendizagem de uma língua estrangeira faz você rever a sua própria aprendizagem e sua língua materna. É muito importante. A licenciatura aumenta bastante o número de horas, então a gente aconselha a pessoa fazer o bacharelado, a licenciatura, e, se conseguir nesse período, não trabalhar fora da USP. Se, claro, precisando trabalhar, tentar as bolsas de monitoria, as bolsas ou iniciação e licenciatura. Fica uma carga pesada, assim, mas vale muito a pena fazer. Muito, muito a pena. Estou falando rápido porque acho que Érica, Mona e Rebeca e Gabriela e a Vitória tem muito para falar também. Sim, acho que eu vou completar só com relação, a gente acabou não falando muito aqui da questão da carreira acadêmica, né? A gente acaba pensando no mercado como professor de língua, como tradutor, editor, mas também existe essa outra possibilidade que é a própria carreira acadêmica. E aí, sim, dentro e fora do Brasil existem, né? Há espaço, né? Claro que, enfim, né? Mas há espaço, né? E aí com o francês é possível também, né, essa carreira acadêmica, a pesquisa, não só, né, o mestrado e o doutorado, como realmente continuar e tudo. E aí no Brasil tem o espaço e em outros países também, né, francófonos, é uma possibilidade também, para a gente não esquecer da questão da carreira acadêmica, né, que, como a gente falou um pouco mais cedo, é muito apaixonante. Para quem gosta, né, é uma possibilidade muito, muito boa de se pensar também. E dá para ir até os 75 anos, hein, Mona? Na carreira acadêmica, hoje, a gente vai até os 75. Pensou, menino? Mas complementando a fala das professoras, além dessa questão, né, da carreira acadêmica, é bem lembrado, Érica. Agora, em relação ao árabe, o pessoal fala assim, o que eu vou fazer no árabe? Eu falo assim, meu amigo, você tem 3 opções sinceras. A primeira, você tradutor, professor de árabe, revisor, intérprete. Outro dia estavam pedindo, eu acho que o BR Food estava pedindo professores de árabe que eles queriam traduzir termos, palavras, para vender para os países árabes, né? Criação de palavras e tal. Então, nós indicamos aí alguns alunos que. Né? Então, assim, eles ganharam como freelancer. Aí é um salário mais que muitas vezes quase perto do salário aí de um professor contratado, ou mais. Mas, assim, há campos, sim. Há escolas árabes em São Paulo, com grade curricular, com currículo árabe e português. Pelo menos aqui em São Paulo há 2 escolas, em Curitiba não há tanto, né?
assim, mas no Paraná tem uma escola também. Curso de árabe no Rio de Janeiro, na UFRJ e na USP, são esses cursos reconhecidos, né? E em relação a campo de trabalho, tanto aqui quanto nos países árabes, principalmente, porque eles ficam muito admirados de brasileiro falando árabe. Então, para eles assim é uma honra para eles ter alguém que não é árabe e que goste do árabe, que fale o árabe, né? Então, você tem essa possibilidade. A outra possibilidade, que eu acho que eu não vou falar aqui, mas assim, se nada disso der certo para você, viaje, conheça o seu príncipe encantado, conheça o seu amado, vá curtir, entendeu? Mas, brincadeira à parte, a questão do ensino. Nós temos, quando eu fiz a minha apresentação, eu falei do meu mascotinho, do Felipe, foi um dos meus primeiros alunos, e ele fazia relações internacionais na PUC e fazia língua árabe na USP. Então, queria ser diplomata também, essa área é muito importante. Aí ele largou relações internacionais e ficou só no árabe. Quis ser professor, hoje e aí ele conseguiu trabalhar na UFRJ como professor contratado, mas fez o mestrado em árabe, traduzindo uma obra em árabe, fazendo análise linguística de uma obra literária, fez doutorado e agora está na Alemanha, faz 2 dias que ele chegou na Alemanha, está lá fazendo o pós-doutorado dele, tudo em língua árabe. Ele é árabe? Não, ele tem vínculo no judaísmo, de origem judaica, mas ele simplesmente gosta do árabe e seguiu carreira no árabe. É uma carreira acadêmica, entendeu? E faz traduções, fora as traduções. Então, o tradutor, a carreira de tradução em árabe é uma carreira muito forte, é muito cobrada, e há muitas traduções agora, né? Eu acabei de receber outro dia uma tradução que eu achei maravilhoso, Marxismo e Filosofia da Linguagem traduzido para o árabe, né? Então, é sensacional. Então, existe essa carreira. De repente, eu estou sozinha, acabou todo mundo? Pronto. Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui responder. Prof, eu acredito que sim. Eu acho que nos comentários as pessoas parecem estar felizes. Gostaram muito do francês, gostaram muito do árabe. Gente, eu gostaria de ir encaminhando para o nosso final, assim. Eu vou precisar sair daqui uns 5 minutinhos. Alguma coisa com perguntas. Vitória, Luque, Rebeca. A Gabi tem stand-by, mas eu trago ela de volta. E eu vou pedir aí se uma das professoras, vou deixar uma das professoras. Eu posso sair, Guilherme? Eu só queria responder uma das perguntas que foi feita sobre a teoria literária, sobre a análise comparativa, né? Literatura Marcelo. comparada. Isso. Né? A literatura comparada passou, acho que a gente não viu. Tem muitas possibilidades na USP. Nós temos na USP um departamento de teoria literária e literatura comparada fortíssimo, e que agrega estudantes das várias habilitações. Então, não é nem um pouco raro nossos alunos de francês fazerem a iniciação científica como professores da teoria literária, e muitos professores têm toda essa bagagem crítica vinda do francês. Então, professor Fábio de Souza Andrade, muitos da teoria literária trabalham com base no francês, né? Estudaram autores francófonos. E então essa é uma outra possibilidade também, e depois continuar mais um espaço de trabalho numa carreira universitária trabalhando com literatura comparada. Por isso, assim, é bastante, se vocês puderem fazer português também, vocês agregam ainda mais valor à formação de vocês, né? A gente sempre pode se ensinar o português também. Então eu estava falando, fui leitora, era um cargo que existe na França, eu trabalhei recém-formada
numa universidade ensinando. E assim existe, né, em vários lugares. Então, aproveitem, façam o que a Mona falou. Vivam na USP, sobretudo a partir do ano que vem. Façam tudo que puderem. Façam a licenciatura. Eu fico assim, o pessoal às vezes fala assim, eu não vou fazer a licenciatura, eu fico olhando assim, você está aqui, você precisa fazer a licenciatura. É necessário, em algum momento você faz. É puxado, porque é completa. Né? Mas você tem essas duas ferramentas na mão. Lembra da velhinha? É superação, meu amor. Supere-se. 75 anos, Cristina. Vamos lá. Bom, como a mais velha da área de francês, eu me despeço agradecendo, dando parabéns às colegas, né, a Mona, as estudantes, a Érica, uma professora querida, que vocês vão depois poder também fazer pós-graduação com ela, que ela certamente estará em breve em outras universidades. Já vai estar no Paraná e depois a carreira dela vai ser brilhante. Ela fez doutorado de sanduíche na França, ela tem muito a contar também. Deixo vocês, obrigada Guilherme, obrigada a todos. Beijo grande. Tchau, tchau. Presença. Opa. Pronto. Agora a Gabi está de volta para a gente fazer aquele momento de falas finais já, que já deu 7h30. As pessoas precisam ir para a aula, as pessoas precisam ir, tá bem? Então, profa, se você quiser fazer o encerramento primeiro, professora Mona. Que eu estou aqui, a gente já me procurando. Gente, é assim, eu não vou fazer um textão, tá? Não vou fazer, só vou falar oi, tchau. Não sei quem está assistindo aí, mas olha, a gente brinca dizendo assim, vem para o árabe, esquece. Não, você vai ter que vir, você vai ter que escolher uma habilitação, escolha aquela habilitação que tem a ver com você. Eu espero bastante, e muito sinceramente, que seja o árabe, porque a melhor coisa que se tem é você fazer aquilo que você gosta. Então, faça aquilo que você gosta. Você está na área de letras, já é meio caminho andado. Você vai ter que escolher uma habilitação. Então, aquilo que te dá mais prazer, mais alegria, vai ser a sua área, vai ser a sua carreira. Né? Sejam muito bem-vindos novamente. Eu acho que qualquer decisão que vocês fizerem vai ser uma decisão acertada, mas não deixe de fazer a língua materna, que é a língua portuguesa, fundamental, eu creio que seja fundamental. Nós só fomos privilegiadas, né, Érica, de sermos as primeiras, mas ainda tem várias outras habilidades. Não tomem nenhuma decisão antes de vocês assistirem a todas essas habilidades. Aí depois você toma a decisão. Sabe por quê? Porque uma vez que você entrar, você vai ter que ficar 4 anos, pelo menos, né? Então, não é brincadeira, é a vida sua, é a sua vida. Chega de brincar, tá? Mas se vocês quiserem vir para me vem, tá? Serão muito bem-vindos. Me despeço, que eu tenho que me retirar agora, que eu tenho um compromisso. Muito prazer de estar aqui. Obrigada, Guilherme. Érica, nós vamos tomar um café juntos ainda, hein? Família Sarsfield é muito conhecida lá em BH. Você é de BH, né? Sou. Então, tá vendo? Shukran. Ela não está aqui, árabe. Gabriela, Vitória, Rebeca, menina, prazer, Guilherme. Um beijão, gente. Prazer, muito obrigada. Tchau, tchau. Salam! Então, Érica. Sim, vou aproveitar que eu já estou aqui, né, com o microfone aberto. O que eu queria falar também vai um pouco na linha disso que a professora Mona falou, né? Escolha o que você sentir que vai mesmo, né, te atender e fazer mesmo o seu coração bater mais forte. Assim, é você que vai cursar a habilitação, não é outra pessoa. Então, essa escolha precisa vir de dentro, né? E por outro lado, né, a gente sabe que escolher o árabe, o francês, eu estou vendo aqui que amanhã tem alemão, tem russo, tem um monte de língua por aí. A gente está indo ao encontro de uma língua que, na verdade, a gente está indo ao encontro de uma cultura nova, de um mundo novo, de várias culturas novas, de várias pessoas. Então, encontrar uma língua é encontrar pessoas, né? É se abrir para encontrar essa humanidade que existe na gente, no outro, no falante da outra língua. Então,
aproveitem esse mundo, né, apaixonante que são as línguas, e estar dentro da faculdade de letras, né, é uma descoberta que, sei lá, ela falou aí, vocês vão ter que ficar 4 anos, eu pensei, mas só 4 anos? Se eu pudesse, eu ficava 34 anos, né, porque é infinito, né, já estou com vontade de voltar e ir para o árabe, que eu não tive a oportunidade, quando eu fiz nem tinha árabe para mim aqui na UFMG, então, né, vivam mesmo essa escolha e não tomem a decisão antes de ouvir a semana toda. Né? Porque se hoje vocês estão aqui surpreendidos, amanhã outra coisa maravilhosa que vem. E depois, então, cheguem ao final dessa semana, né, e reflitam com carinho para tomar essa decisão. Obrigada, e obrigado também, né, ao Kael, ao Guilherme e às meninas com quem a gente dividiu essa noite aqui. Agora eu vou passar a fala para a Gabi, que eu já deixei ela muito mutada, tadinha. Obrigada, Gui. Gente, eu faço das palavras da professora Érica as minhas, assim. Infelizmente, a gente, nesses últimos 2 anos, a gente não conseguiu viver a USP. E a USP é uma coisa muito incrível para se viver. Todo o ambiente, os amigos, os colegas, né? Então, em relação ao árabe, escolher o árabe, eu mudei de ideia numa semana das habilitações também, 45 minutos do segundo tempo, porque foi numa apresentação da professora Mona, que falou todas essas coisas bonitas que a Érica falou, que nossas professoras falaram. Mas o árabe tem isso. Ele é único, é uma língua muito... As pessoas falam, nossa, é muito bonito, escutar árabe é bonito, literatura é bonito, mas é muito mais. É uma língua muito viva, falada em muitos países, tem muitas oportunidades de trabalho, as pessoas às vezes podem não conhecer quantas oportunidades tem no mercado editorial, no mercado na licenciatura, nas áreas humanitárias, né? Então, é um mundo à parte, assim. Eu sou realmente muito apaixonada, mas eu acho que antes de qualquer paixão, a gente vê no árabe um material, uma coisa muito maciça para a gente poder trabalhar, para a gente poder se deleitar, pesquisar, tem muita área. Quem gosta de pesquisa também. E é isso, gente. Venham para o árabe sabendo que vai ser uma coisa à parte na vida de vocês. E espero poder ter representado um pouquinho do que é o árabe para mim aqui hoje. Obrigado, Gabi, pela contribuição. Agora eu vou passar para a Rebeca. Então, gente, tudo que foi falado foi necessário, né? Mas o mais importante e o que eu queria ter escutado é tá tudo bem errar, né? Primeiro que a gente não pode encarar as coisas como preto no branco, né? Então, se não foi a escolha, se você não se sentiu satisfeito, tem a opção do reranqueamento, né? Enfim, escutar o coração, experimentar e desbravar e depois realmente ponderar sobre as escolhas. A gente que... Enfim, é isso. Vitória, palavra sua para fazer. Mais nada para dizer, depois de 1h30 de live, é só assim, se você gosta de história, de literatura, de filosofia, sociologia, o árabe é um curso de humanidades. Eu acho que vale muito a pena você explorar essa opção. É isso. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pelos comentários, orientações, informações. Caio agradece muito e acho que os alunos que ficaram aqui até agora também agradecem. A gente chegou a ter 80 pessoas, agora a gente está com 49 pessoas aqui e já começou a aula, então assim, isso não costuma acontecer. Te agradeço de verdade. A gente já chegou ao final da atividade. Só gostaria de retomar os recados, né? Lembrem do cupom da semana de habilitações na editora 34. Lembrem que a semana ainda continua, amanhã é o dia do alemão e o russo. O alemão é às 6 da tarde. E meio-dia o alemão e o russo às 6 da tarde. E a semana continua, mais pra frente vai ter
a divulgação do resto da semana, tá bem? E essa atividade aqui ficou gravada e ela vai pro canal do YouTube do Kael, tá bem? Então é isso, gente. Chegamos ao final. Agradeço muito, tá bem? Gente, beijocas. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente.